de novembro de 2013. São Paulo vence a Portuguesa, completa 9 jogos de invencibilidade e tem a melhor campanha entre as equipes paulistas no Brasileirão. Corinthians empata com o Vitória e fica a 6 pontos da zona de rebaixamento. Santos joga mal, perde do Cruzeiro e já começa a pensar na temporada do ano que vem. É na próxima rodada, no Mineirão contra o Grêmio, que a Raposa pode finalmente colocar a faixa no peito. O Cruzeiro está prestes a brilhar. Gol de Leandro aos 43 minutos do segundo tempo garante empate do Palmeiras diante do Paraná em Curitiba. Na Fórmula 1, o tetracampeão Sebastian Vettel sobra nas pistas e vence com facilidade o Grande Prêmio de Abu Dhabi. Tem também um show de gols pelo Brasil e na Europa. Continue com a gente, o Gazeta Esportiva volta já! Olá, boa noite. O Cruzeiro pode levantar a taça já na próxima rodada. Neste final de semana, o provável campeão brasileiro de 2013 visitou o Santos na Vila Belmiro. E o destaque da Raposa no Brasileirão foi quem decidiu o jogo com um golaço. Alexandre Silvestre esteve no Alçapão Alvinegro e conta como foi o encontro entre Santos e Cruzeiro. O jogo 200 do capitão Edu Dracena pelo Peixe não teria final feliz nem para ele, muito menos para os 9.000 santistas que pagaram o ingresso e compareceram à Vila Belmiro no domingo. Seria assim de festa para o Cruzeiro e para a torcida celeste, que pretende comemorar o tricampeonato nacional na próxima partida em casa. Aos 9 minutos, Dagoberto cobra a falta na medida para o Newton. Aranha está no meio do caminho. Aos 12, o troco, Montilho, William José, Cícero e Mena. (18 no primeiro tempo, Dagoberto para Everton Ribeiro, a bola desvia na zaga. 24 minutos, lance duvidoso, a bola bate na bandeirinha do escanteio e do córner marcado pelo árbitro, Newton tem a chance. Assim não, garoto. 29, tabelinha lá Pelé Coutinho, só a tabelinha, porque o Ricardo Goulart é Ricardo Goulart. 33, Montilho enfia na medida para o Arouca, que rola para trás. 39, o argentino camisa 10 do Santos coloca com veneno e o Ceará dá de bandido, muito amigo do goleiro Fábio. Na segunda etapa, Vitor Andrade entra cheio de gás e aos 30 segundos corre em vão. Newton pinta de novo na frente e na frente dele, a Aranha pega firme. 2 bolas em campo, uma para cada time, mas é a do Cruzeiro que vai entrar. 9h30, Everton Ribeiro faz fila e com sutileza abre o placar. 7º gol dele no Campeonato Brasileiro. Bem que poderia ter repetido a dose, aos 26. 34, o garoto Giovânio mostra vontade e põe o Fábio para trabalhar. Goulart escapa livre e dá de bandeja para o Elber, que vai para a rede. Ele, a bola não. Nos acréscimos, Cícero tenta cavar um pênaltizinho, não cola, assim como não está colando para o Santos a chance distante de pegar aquela vaguinha para Libertadores. A torcida do Peixe protesta. É justo, não, que eu saiba, não teve nenhum ato de violência, nada. A torcida durante os 90 minutos, 90 e tantos minutos de jogo, incentivou o time até o apito final e depois se manifestou democraticamente. Eu acho que tem todo o direito de se manifestar, né? Eu acho que o torcedor hoje compareceu e nos incentivou, né? Tentou nos ajudar a ter um resultado melhor. Particularmente, essa derrota, você joga a toalha no sonho da Libertadores da América? Acho que as contas eram 5 vitórias, faltam 6 jogos. Jogar a toalha a gente não pode jogar nunca, né? Como você falou, tinha que fazer pelo menos 5 vitórias. São 6 jogos, não dá para fazer 5 vitórias, né? Nada impede que
que nós vençamos até os 6 jogos, né? Se a gente tiver um rendimento superior até o que tivemos hoje. É na próxima rodada, no Mineirão contra o Grêmio, que a Raposa pode finalmente colocar a faixa no peito. O Cruzeiro está prestes a brilhar. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O Cruzeiro, campanha sensacional, irrepreensível, campanha fantástica, fora do comum, num campeonato tão equilibrado. Se você pegar os últimos títulos, os últimos campeões, sempre decidido nas últimas rodadas, e o Cruzeiro consegue aí essa façanha, pode ser campeão já na próxima rodada. Muito simples, basta vencer o Grêmio, jogo que vai ser disputado no Mineirão, o Grêmio realmente que vai caindo de produção nessa reta final, e o Atlético Paranaense não pode derrotar o São Paulo, o Atlético Paranaense que é o novo vice-líder. A gente vai mostrar os gols da rodada ainda hoje no Gazeta Esportiva, mas enfim, para o Cruzeiro ser campeão, o quadro é esse: basta vencer o Grêmio e o Atlético não vencer o São Paulo. Muito viável essa festa na próxima rodada. Sobre o Santos, o Santos foi ultrapassado pelo São Paulo, que agora é o melhor paulista no Campeonato Brasileiro. Mas convenhamos, a campanha do Santos, perto do que se imaginava, está de bom tamanho. Termina o campeonato, ou está terminando o campeonato, de maneira digna. Perdeu para o líder e virtual campeão. Flávio, boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, amigos do Gazeta Esportiva. Michele. Realmente o Santos está fazendo, o Claudinei está fazendo mais do que teria condição de fazer com as adversidades que ele teve. O Cruzeiro está com uma equipe acertada e ontem dominou o jogo, foi realmente melhor e mereceu ganhar. E esse Atlético Paranaense mostra muito serviço. A gente tem o nosso troféu Mesa Redonda e a votação mostra em primeiro lugar o Wagner Mancini. Tá vendo só? Porque olha o que o Atlético Paranaense está fazendo sem a estrutura do Cruzeiro. Claro. Né? Com todas as dificuldades lógico que o trabalho do Cruzeiro está ótimo. Não dá para diminuir o trabalho do Marcelo, claro que não. O Marcelo também dá a volta por cima depois, lógico, né? Mas o Atlético Paranaense, puxa vida. O Marcelo teve no Curitiba, que tem mais ou menos a mesma estrutura do Atlético, talvez um pouquinho a mais, e nunca chegou a segundo lugar do Campeonato Brasileiro. Chegou 2 vezes a condição de segundo colocado da Copa do Brasil, mas nunca chegou a vice. Poxa vida, são 20 times, competitividade, e aí quem vai dizer, mas o Atlético não jogou regional. Ponto para o Atlético. E segundo, está aproveitando bem essa diferença. Então, olha, efetivamente, parabéns ao Atlético Paranaense pelo trabalho que está sendo feito, ao Wagner Mancini, e o Cruzeiro vai ser campeão com naturalidade. E, efetivamente, o time que se assentou, se ajeitou e, consequentemente, vai levar o título merecidamente. Guardadas as devidas proporções, é mais ou menos como o Palmeiras na Série B. Só que o Palmeiras na Série B já era previsível. O Cruzeiro com essa vantagem toda, não, é uma grande surpresa. Bom, vote na enquete que está no ar, gazetesportiva.net. Você acha que o Cruzeiro será campeão do Brasileiro na próxima rodada? Sim ou não? Acesse e vote o resultado no final do programa de hoje. Sim ou não? Acredito que sim. Já, né? Eu acho que na próxima ainda não. Porque o São Paulo vai ter que jogar em Medellín e ele é o adversário do Atlético Paranaense. O São Paulo deve chegar muito cansado, o Atlético está motivado, o Cruzeiro vai ser campeão, é óbvio, mas acho que não na próxima rodada. Certo. O São Paulo continua impossível, hein? Com uma reação espetacular depois da chegada de Muricy Ramalho, o tricolor venceu mais uma e completou 9 jogos de invencibilidade. Desta vez, a vítima foi a Portuguesa, para a alegria dos mais de 50 mil torcedores que lotaram o Morumbi. Veja os gols com a narração de Fernando Solera. Tá aí o escanteio batido, tentando atuar o Carlos, ela voltou para a própria Ademilson, atenção, levantou, o Rodrigo cai, o gol. Do São Paulo, 8 minutos, Rodrigo Caio tirou uma casquinha da bola. 1 para o São Paulo, 0 para a Lusa. Rápido, Bruno tocou, ela sobrou pela direita, para outra vez levantada na área. Tenta Moisés, cabeçada e tira o gol. Gol! Da Portuguesa, 41 minutos e 10. A Lusa
empata o jogo no Morumbi, empata no Morumbi. Paulo Miranda e Ademilson, faz uma enfiadinha junto ao bico da área, Denilson pegou, Ademilson tocou o pé nela, sobrou para Maicon, não deu para chutar, tenta Reinaldo, também não dá, ela vai saindo, o goleiro vai, foi o cruzamento de gol. Gol! Vai levar cartão, tá procurando o cartão, Aloísio, 32 minutos, bobeou a defesa da Portuguesa, Aloísio faz 2 para o São Paulo, 1 para a Lusa. A gente tem o Campeonato Brasileiro para jogar e vamos levar a sério. Para a gente agora passa a ser a Sul-Americana quarta-feira. A gente vai jogo a jogo, é assim que nós estamos fazendo. Depois é o Campeonato Brasileiro. Quarta-feira, claro que a grande preocupação nossa é o desgaste, porque o time vem correndo muito há muito tempo e repetindo demais jogadores. E nós vamos ter uma viagem duríssima, porque a Sul-Americana não nos dá tempo de nada, de preparar uma viagem. Não deu tempo. Então, essa é a minha preocupação. Mas esses caras estão superando a cada dia, tomara que a gente supere também lá em Medellín. Sobre o Rogério, ele está, assim, feliz porque o São Paulo melhorou, entendeu? É isso que às vezes, no Brasil, eu não aceito muito essas coisas das pessoas desistir do ídolo. Porque o cara está 20 anos no lugar, meu. Isso aqui é a casa dele, meu. Então, ele estava muito preocupado com isso. Hoje, ele é outro cara, porque o São Paulo saiu dessa situação. Agora, se ele vai contrato, eu não sei. Eu nunca pedi isso para ele, nem conversei com ele em relação a isso. É problema dele, né? Como sempre, a minha renovação com o São Paulo sempre é muito fácil, é muito rápida, como foi agora. Apesar que agora, tudo que eles falavam para mim, tá bom. Eu não quero nem ver isso aí, tá bom. Então, esse não é o problema financeiro, né? Tem dinheiro aqui é duro, cara. Aqui, para tomar dinheiro desses caras aí, eu tive que sair do São Paulo para ganhar dinheiro, meu. Faltou intensidade, faltou aproximação, faltou quem segurasse e pudesse romper a linha do São Paulo de frente. E o São Paulo foi tomando o pé da situação, foi tomando o pé do jogo. E, num erro nosso, acabou fazendo o segundo gol. Eu queria que você nos falasse da situação da concentração, da falta da concentração dos jogadores que decidiram não se concentrar. A gente precisa ver, jogo a jogo, como a gente vem falando. A situação desse jogo, não sei até onde influenciou. Eu não vou ficar superdimensionando essa questão, porque a questão se resolve para nós dentro do campo, né? Os problemas são internos e vão ser resolvidos lá dentro. Bom, de novo, uma jornada muito boa de São Paulo, superação, gana, vontade. A gente ainda nota as mesmas dificuldades de alguns jogadores, mas com muita vontade, com muita determinação. O trabalho do Muricy digno de registro e do Guto também. Houve um vacilo ali no final do jogo, quando São Paulo estava melhor, é verdade, mas a Portuguesa parece que tinha o jogo sob controle, pelo menos para empatar, acabou perdendo. É um momento, o futebol, a vida é assim, né? Tem horas que tudo que você faz dá errado, tem horas que tudo que você faz do mesmo jeito e dá certo. E o São Paulo está vivendo um momento de magia. Tá. E contra esse tipo de argumento não tem o que falar. E a Portuguesa, de novo, entra na zona de risco, né? Zona de rebaixamento. Tem um jogo fundamental no próximo final de semana contra o Coritiba, e aí, se não vencer, aí a coisa vai começar a apertar mesmo. Você vê, a Portuguesa parecia, né, que tinha deixado a zona de rebaixamento de lado, já está correndo risco de novo, porque veja só, a Portuguesa está 3 pontos acima da zona de rebaixamento. E faltando 6 rodadas, quer dizer. A Portuguesa, na verdade, ela está com 36, aí 39. 39. Ela está 6 ou 7 pontos de escapar. Teoricamente, em 6 rodadas dá para conseguir, né? Mas você tem o Vasco com 36, que está ali no rebaixamento, a Ponte com 34, quer dizer, então... Fluminense 36, então, o Vasco 33, está tudo embolado. E aí tem esse problema de jogadores, tem
total direito de se manifestar, de se rebelar contra a diretoria, que, de acordo com os jogadores, prometeu mundos e fundos e não cumpriu. E a Portuguesa estava vencendo apesar de todos os problemas. Então, o Guto não ligou uma coisa. Não, eu também acho que nem deve ligar. É isso que eu queria comentar, porque esse problema já vem de muito tempo e a Portuguesa estava numa fase ascendente. Então, não é porque está perdendo agora que a gente tem que fazer associação a esse momento ruim. Claro que isso atrapalha. Claro, mas convenhamos, né? Perder para o São Paulo na fase que o São Paulo está. E no Morumbi, casa cheia. Não tem nada do outro mundo. Ou com um público muito bom, 50 mil pessoas. 50 mil pessoas. No Morumbi, quer dizer, o público sensacional. E o São Paulo, você vê, é o mesmo time, aquele mesmo time que estava lá ameaçado pelo rebaixamento, agora é o melhor paulista. Mas é a tal história, nem lá nem cá. Nem é aquele time para rebaixamento e também não é essa máquina. A campanha dos paulistas não serve como referência. E o São Paulo está num momento de magia. Como ele estava num momento muito ruim, agora está num momento extraordinário. O meio termo é que deve seguir como uma referência. Se você me permite, antes de você dar o seu recado, Flávio, os paulistas deram um vexame na Série A, na Série B, tirando o Palmeiras, né? Que o Palmeiras é o grande, na Série B, na Série C e na Série D. Triste. Aí, Flávio, bom, no Barradão lotado, o Corinthians visitou o Vitória. E adivinha qual foi o resultado? Empate. Veja os gols. No Barradão, Douglas bateu o escanteio da direita, Romarinho tentou de cabeça, mas foi o volante Guilherme quem abriu o placar para o Corinthians sobre o Vitória. Os donos da casa foram para cima e aos 15 da etapa complementar, o matador Dinei de voleio deixou tudo igual em Salvador. Final, Vitória 1, Corinthians também 1. Claro que isso faz parte da lenda, mas o que eu tenho ouvido de corintiano falar que enterraram o sapo, que fizeram... Não é possível. O Corinthians não consegue vencer fora de casa. A gente falava do São Paulo, é o mesmo... Você duvida disso? Que a fase está ruim. Uma perereca. Um batraquezinho qualquer. Uma ranzinha. Porque veja só, a gente fala do São Paulo, é o mesmo time que estava ameaçado pelo rebaixamento, já é o melhor paulista. E esse aí é praticamente o mesmo time campeão do mundo. Perdeu um jogador ou outro e tal. Enterraram não consegue vencer. Enterrou o sapo no Parque São Jorge, ou no CT. No Estádio Novo. Ou no Pacaembu, no Estádio Novo. No Estádio Novo diz que tem restos do Palestra Itália. É complicado. Surgiu essa informação. O cara desfez e já botou um monte de sapo e mandou pra lá. Tem entulho do Palestra Itália lá da Arena Corinthians, entendeu? Mas será que jogaram sapinhos dentro de mandar Vai pra lá? saber o que aconteceu. Realmente, olha... Mas o Corinthians ontem até dava sinais de que venceria o jogo. Fez 1-0 e tudo mais. Aí tomou um empate e não teve jeito. E falar em fase ruim, o Pato também quase marcou um gol, mas a bola morreu na trave, Flávio. Esse eu continuo apostando, acho que é um jogador precioso e que vale a aposta. A torcida está com o saco cheio, com razão, né? Não sai gol e tal, mas tem que ter paciência. E tem que ter mesmo. Ontem o doutor Joaquim Grava levantou uma tese no Mesa Redonda muito interessante. Ele disse, olha, da mesma maneira que o Lucas encontra dificuldade para jogar na Europa, o Pato encontra dificuldade para jogar no Brasil. São coisas iguais. Então, é bom segurar um pouquinho a onda. E tem um velho ditado espanhol que você conhece, eu também conheço, e vale lembrar. Eu não creio nas brujas, pero que las hay. Ai, que medo. Nos outros jogos da rodada, Grêmio e Bahia ficaram no 0-0 na Arena. No sábado, o Vasco venceu e respirou. No domingo, teve muito torcedor cruzmaltino torcendo pelo Mengão no clássico Fla-Flu. E deu certo. O brocador Hernani brilhou de novo e deixou o tricolor carioca em situação delicada na tabela. Outro rubro-negro que está fazendo bonito na Série A é o Atlético Paranaense, novo vice-líder do torneio. Veja os gols destas e de outras partidas. O Vasco da Gama encarou o Curitiba. Edmilson fez 1-0 de cabeça aos 26 minutos. Edmilson apareceu aos 27 do segundo tempo para ampliar. Vasco 2-0. Lucas Claro descontou para o Curitiba aos 36 minutos e ficou nisso. Vasco da Gama 2, Curitiba 1. O Atlético Mineiro goleou e decretou o rebaixamento do Náutico. Fernandinho fez 1-0 aos 10 minutos. Jô ampliou aos 22 minutos, 2-0. Na segunda etapa, Guilherme marcou aos 12. Diego Tardelli fez o quarto aos 21. E Alexandro, aos 29, definiu o placar. Atlético Mineiro 5, Náutico 0.
O Goiás derrotou o Botafogo com gol no finalzinho da partida. Aos 42 minutos, Eduardo Sacha fez Goiás 1, Botafogo 0. Mesmo placar da vitória do Flamengo sobre o Fluminense. Gol de Hernani aos 44 do segundo tempo. O Criciúma recebeu a Ponte Preta e saiu na frente com o Ricardinho aos 33 minutos. Leonardo, aos 9 do segundo tempo, empatou o jogo. Final, Criciúma 1, Ponte Preta também 1. O Atlético Paranaense derrotou o Internacional por 1-0, gol de De La Torre aos 44 minutos. Uma vitória, o time paranaense assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Atlético Paranaense, cara. Tá vendo que beleza? Paulo Baier, esse Marcelo Cirino, que é muito bom. Não disputou o regional, é bom destacar isso. Isso merece ser muito destacado e parabenizado. O Internacional, em contrapartida, é uma das exceções ao lado do Corinthians. Muito, do Fluminense. O Fluminense está com uma cara de segunda, Flávio. Segunda divisão, na segunda-feira. Não diga isso, vou ficar muito chateado. Você vê. Porque pro Fluminense cair, alguém tem que escapar, e eu já sei quem é que vai escapar. Né? A Ponte está aí lutando para escapar. Eu acho que começo a ver possibilidades, a Ponte está dos que estão naquele bolo, que está com a melhor campanha, que está na melhor fase da Ponte. E o Vasco também dá sinais de recuperação. O Adilson chegou agora. Aí você vê o Bahia capengando, você vê o Fluminense que não consegue sair do lugar, a Portuguesa. Eu acho que teremos aí. Se o Cruzeiro vai ser campeão, e há quem diga que isso tira a emoção do campeonato, eu não concordo. Porque na parte de baixo da tabela você vai ter uma briga muito interessante. E visando o Libertadores, o Goiás também está chegando. O Goiás parece aquele carro assim que vai embicando na traseira do outro, e o Botafogo que se cuide. Se bobear o Botafogo e até o Grêmio, perde a vaga aí da Libertadores para o Goiás que está chegando. Olha, e você que acompanha o Gazeta Esportiva, fale com a gente, mande a sua mensagem, você pode dar um alô para a nossa equipe pelo Twitter, @Gazesportiva, como fez aqui o Martim Gomes de Freitas, o Celso Cardoso também leu aqui, ele é uruguaio, mas mora em Montevidéu e está assistindo o Gazeta Esportiva pelo computador. Muito bacana pelo site gazetesportiva.net, um beijão. A mensagem dele, Beijos. Olá gente, los estoy mirando al vivo desde Montevidéu. Poxa vida. Por lá, computadora. Besos, um grande abraço a todos os uruguaios ou uruguachos. Mandou beijos para mim. Sim. Guarde para si. E abraços, como fala, para o Celso. Abraços. Abraços para o Celso. Amanhã, ao meio-dia, tem Super Esporte com a apresentação da Anitta Pasques. Veja os destaques do programa desta terça. Olá, olá, mamãe Michele, Celso Cardoso, Flávio Prado, tudo bem com vocês? Aqui no Super Esporte tá tudo lindo e eu quero convidar os super apaixonados por esporte para acompanhar o nosso programa dessa terça-feira, que vai falar bastante da Liga dos Campeões da Europa, que chega à 4ª rodada. Tem também a Copa do Brasil, que vive a expectativa para a definição dos semifinalistas. E ainda a gente vai falar do São Paulo, que viaja para Medellín, na Colômbia, pela Copa Sul-Americana. Super Esporte amanhã, meio-dia. Até lá. Série B, o Palmeiras pode ser campeão já na próxima rodada contra o Joinville no Pacaembu. Basta vencer e torcer por uma derrota da vice-líder Chapecoense. Se o Verdão tivesse vencido o Paraná Clube no sábado, dependeria só das próprias forças para garantir o título diante da torcida. Mas, no fim das contas, o empate fora de casa acabou não sendo um mau resultado. Veja os gols. Na Vila Capanema, os gols saíram apenas no finalzinho da partida entre Paraná e Palmeiras. Aos 38 do segundo tempo, o volante Edson Cita mandou uma bomba. A bola tocou no travessão e acabou ultrapassando a linha do gol defendido por Fernando Praz. Só que 6 minutos mais tarde, a zaga paranaense bobeou feio e deixou Leandro entrar livre na área para igualar o marcador em Curitiba. E ficou nisso. Paraná 1, Palmeiras também 1. Mais 9 partidas completaram a 33ª rodada da Série B. A vice-líder Chapecoense empatou em 0-0 com o Guaratinguetá no Vale do Paraíba. O Ceará venceu o Atlético Goianiense por 3-1 no Serra Dourada. Em Itápolis, deu Oeste 2-0 diante do Bragantino. E no Clássico Catarinense, o Figueirense goleou o Avaí por 4-0 no estádio da Ressacada. Confira os outros gols. O Joinville recebeu o Paysandu e Diogo Oliveira fez 1-0 aos 28 minutos. Edgar Júnior ampliou aos 32, Joinville 2-0. Estava fácil e no começo do segundo tempo o Wellington Bruno ampliou, Joinville 3-0. Aí o Paysandu ameaçou uma reação. Leonardo de cabeça diminuiu aos 23 do segundo tempo. 3-1.
Careca, aos 30, marcou o segundo do Papão da Curuzu, 3-2. Mas 3 minutos mais tarde, aos 33, Marcelo Costa definiu o placar. Joinville 4, Paysandu 2. América Mineiro e Asa de Arapiraca. Danilo fez o único gol da partida, gol da vitória do América, 1-0. Mesmo placar da vitória do Icasa sobre o Boa Esporte, o gol foi de Leandro aos 46 do segundo tempo. No clássico entre ABC e América, um show de gols. Regis fez 1-0 para o América. Rodrigo Silva empatou para o ABC aos 31. O mesmo Rodrigo Silva virou o jogo aos 42, 2-1. Adriano Pardal empatou a partida no segundo tempo, 2-2. Aí o Adriano Pardal resolveu fazer mais um, o terceiro do América, 3-2. Mas a 1 minuto do final da partida, Edson de cabeça deixou tudo igual. Final ABC 3, América também 3. O Sport goleou o São Caetano. Neto Baiano fez 1-0 aos 17 minutos. Mais uma vez, Neto Baiano apareceu, dessa vez de cabeça, para marcar, 2-0. E Marcos Aurélio definiu o jogo aos 46 do segundo tempo. Sport 3, São Caetano 0. Série C, dono de uma das torcidas mais fanáticas e presente no futebol brasileiro, Santa Cruz está de volta à Série B do futebol brasileiro. O acesso veio ontem contra o Betim de Minas Gerais, em pleno Arruda, para o delírio dos 60 mil tricolores que lotaram o estádio. Acompanhe. Os torcedores lotaram o estádio do Arruda para empurrar o Santa Cruz de volta à segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Após amargar 6 anos de desgosto nas divisões inferiores do Brasil, o tricolor pernambucano estava a um passo da Série B. Precisava apenas de um empate no jogo de volta contra o Betim pela fase de quartas de final da Série C. André Dias, aos 12 minutos da etapa complementar, aliviou a atenção dos mais de 60 mil torcedores presentes, recorde de público nesta temporada no futebol nacional, endireitando uma jogada ensaiada que deu errado. Mas o gol de empate do Betim, marcado por Max, 8 minutos mais tarde, devolveu a angústia à nação Cobra Coral. O medo e a insegurança eram ainda maiores porque o xodó da torcida, Flávio Caça-Rato, estava no banco de reservas. Mas o técnico Vica lançou mão da carta que tinha na manga e deu certo. Aos 42 minutos, Flávio Caça-Rato mergulhou na área para fazer o gol da vitória do Santa Cruz. 2-1 e muita festa no Arruda. Graças a Deus, é no lugar certo, não é no momento certo. Eu trabalho para quando dar minha oportunidade. Eu abracei, ainda mais que nas finais eu sempre mostro que Caça-Rato é decisão. 6 anos já nessa batalha, cara. E chegou a hora. Fase de crescimento, centenário do clube, pô. Não tem como a gente não dar os parabéns ao nosso torcedor. E nós temos que agradecer a eles por acreditar. Olha que coisa linda isso aí. A gente está falando da terceira divisão do futebol brasileiro. Vou fazer um contraponto. O Atlético Paranaense ele é vice-líder do campeonato. Enfrentou o Internacional. 9 mil pessoas no estádio. 9 mil, não chegou a 10 mil. Santos e Cruzeiro. Contra o líder do campeonato. O líder do campeonato. Quer dizer, e aí você vê a Série C, terceira divisão, com um recorde de público. Esse público é maior do que todos os jogos no Brasil. Todos os jogos no Brasil. E não é a primeira vez que a torcida do Santa Cruz dá esse sinal de apoio, de força. É alguém para falar assim, é o preço do ingresso barato. Esse preço aí do ingresso do Santa Cruz estava mais caro do que o São Paulo contra a Portuguesa no sábado, que levou 50 mil. Quer dizer, o Santa Cruz levou 60 mil pessoas no estádio, o que mostra a força do futebol pernambucano, a força desse time do Santa, que agora vai poder disputar a Série B no ano que vem, quem sabe sonhar em voltar à elite do futebol brasileiro. Flávio. Tomara que volte, faz muita falta. Santa Cruz é um exemplo, é espetacular. E olha, conseguiram deixar o time no estádio horroroso, tem um belo estádio, agora está todo degradado, é uma pena. Mas esse estádio do Arruda, a seleção brasileira jogou várias vezes lá, é um estádio bem legal, conheço bem esse estádio, torcida entusiasmada, fanática, maluca, e ele ficou patinando na Série D.
Felizmente foi para C e agora está na B e tem que voltar para A. Merece, é realmente uma torcida e um clube que merece todo o nosso respeito. Outra festa bonita nesse final de semana foi a da torcida do Botafogo da Paraíba, campeão da Série D do Brasileiro. O Belo, como é chamado, né, o clube de João Pessoa, fez uma campanha memorável com 11 vitórias, 2 empates e apenas 3 derrotas. Nas finais, perdeu o primeiro jogo por 2-1 para o Juventude em Caxias e ontem, jogando em casa, derrotou os gaúchos por 2-0. O estádio Almeidão estava lotado. Só era possível ouvir um grito. Precisando vencer, o Alvinegro da Paraíba foi para cima e abriu o placar aos 20 minutos com Mário de cabeça. A vitória simples bastava para o Belo, mas o Juventude precisava empatar e seguiu atacando de todas as maneiras. Nos acréscimos do segundo tempo, os donos da casa ampliaram a contagem. Rafael Aidar fez esse golaço. Final, Botafogo da Paraíba 2, Juventude 0. Belo, campeão da Série D. Outro time que faz muito sucesso, o estádio lotado, o Almeidão. É engraçado porque existe uma rivalidade entre João Pessoa e Campina Grande. E os dois têm estádios muito parecidos. Na época lá da ditadura, que eles faziam um monte de estádio, então fizeram estádios iguais. E o Botafogo tem muita ligação com o futebol paulista, porque houve um momento em que um diretor de São Paulo, Zé Flávio Pinheiro Lima, ele montou uma fábrica lá em João Pessoa e assumiu o Botafogo. E aí ele meteu um vermelho na camisa do Botafogo. Não sei se ainda tem, mas ele existia. E aí ele tinha muita conexão com São Paulo, vários jogadores de São Paulo foram jogar lá, na época o Viana, Pérez, jogadores de um bom nível de São Paulo foram jogar por lá. Depois o Botafogo caiu, né? Teve um problema sério e agora volta e aparecendo bem. É um estádio bacana, não sei como é que está a situação dele, mas era um estádio legal. E a torcida mostrando que João Pessoa também está viva no mundo do futebol. Tá vendo? A gente questiona tanto o futebol brasileiro, faz tantas críticas, né, Flávio? Mas, por exemplo, depois que acabou com aquela palhaçada de virada de mesa, aí você tem uma Série B forte, uma Série C, por que não dizer também forte, viu? O Santa Cruz 60 mil e a festa do Botafogo na Série D. Não poderia nem ser diferente. O ideal seria que essas divisões fossem disputadas no ano inteiro, durante toda a temporada. E deixar os regionais realmente num outro formato, ou quem sabe até pensar na extinção. Um formato de história. Em um evento em homenagem a Ayrton Senna, grandes figuras do esporte brasileiro, como o mansanta Oscar Schmidt e o Rei Pelé, Luiz Henrique Gurian conversou com o maior de todos os tempos, que falou, entre outros assuntos, da escolha do atacante Diego Costa para defender a Espanha. Bem-humorado, dizendo estar bem, de saúde, Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, falou muito de seleção brasileira, o trabalho de Luiz Felipe Scolari, eleição na Confederação Brasileira de Futebol, os candidatos e ainda disse a respeito do atacante Diego Costa, o brasileiro que fala em defender a Espanha na Copa do Mundo do ano que vem. Mas antes, um carinho. Você já falou bastante. Vocês estão de prova, porque está sempre nessa marcação, né? Você é meu rei, vou fazer o quê? Você já falou bastante do Diego Costa, mas eu queria que você dissesse agora com mais calma. Está certa a atitude dele? Se fosse o seu caso, você procederia da mesma forma? Olha, eu acho que tem que respeitar pelo menos a opinião dele. Ele é um jogador que já esteve na seleção brasileira, teve uma experiência de pouco tempo e depois ele está declarando que não foi prestigiado, não falaram nada. E agora que ele, né, subiu de produção, que ele está bem, que fizeram essa convocação e ele tem direito de escolher. Você falou da crença na seleção brasileira, pelo futebol que ela apresentou, pela forma como ela está sendo comandada, o que te faz acreditar na seleção brasileira? Por coincidência, a primeira vez que a base e a força da seleção brasileira está na defesa, porque sempre foi no ataque, né? Na época do Pelé, Garrincha, Didi, essa época, Vavá. E hoje nós temos uma seleção que eu vejo muito bem estruturada do meio de campo para trás. Então acho que a gente pegando um pouco mais conjunto, a Copa do Mundo, vamos ter uma grande seleção. Essa movimentação dos atletas para mexer no calendário, para que se jogue menos, descanse mais, se treine mais, para ter de novo um futebol vencedor com mais facilidade. Qual a sua posição? Bom, facilidade não vai ter nunca no futebol, porque agora igualou no mundo todo. Você vê que
países que não tinham nenhuma expressão, como o Japão, os Estados Unidos, mesmo alguns países da Europa, você vai jogar hoje, é difícil jogar, igualou, por causa da facilidade de conhecer os jogadores. Então isso não vai ter. Agora, reivindicar, pode reivindicar. Eu não acredito que isso venha a dar frutos, mas espero que os jogadores consigam. A última pergunta, agora é oficial. Marco Polo Del Nero sai como candidato à situação à Confederação Brasileira de Futebol. Tua opinião? Olha, nós pelo menos não tem um outro que sendo indicado, eu não sei de outro. O André Santos, que inclusive recebeu aquele movimento Maradona, Passarella, outros jogadores. O André também é um dos candidatos. O que a gente sabe é da experiência dele, né? Ele é experiente, já está há tempo aí, mas vamos ver o que procuram. A saúde do rei. Graças a Deus está bem. Tá meio banco ainda, mas... Mais um pouquinho eu estou na Copa. A fisioterapeuta está te tratando bem? A pergunta que eu faço é essa. A fisioterapeuta, ela pensa que é minha mãe, em vez de pensar que é minha filha. Não está legal. Mas está bem, né? Está tudo bem. Parabéns pelo aniversário, dias atrás. Muito obrigado mais uma vez. Vamos lá, minha gente. O Pelé não se posicionou, mas levando em consideração que foi a festa de lançamento do Campeonato Paulista, regulamento, associação escrito errado, a gente pode imaginar o que vai acontecer na CBF também. Aliás, já está acontecendo, né? Vai ser só uma continuidade. Sobre o Diego Costa, o Pelé aí sim foi muito sensato, defendendo a posição do atleta que, na minha opinião, Flávio, acertou ao escolher a Espanha. Acho que é compreensível a escolha do Diego Costa. Eu só quero falar uma coisinha. Vocês estão acostumados a ver coletivas de Zé Mané. Vocês viram como é que o Pelé trata a imprensa e como é que o Pelé trata o jornalista. Por isso ele é o Pelé, apenas. Voltamos a falar do São Paulo, que viajou nesta tarde para a Colômbia. Quarta-feira, a equipe decide com o Nacional de Medellín uma vaga para a semifinal da Copa Sul-Americana. O repórter Adriano Dolfi esteve no aeroporto de Cumbica, Flávio Prado, acompanhando o embarque tricolor. Confira. No primeiro jogo, 3-2. A construção de uma vantagem que permite o empate em Medellín. Não, é pequena. É uma vantagem, mas é pequena. E sem Paulo Henrique Ganso, que pegou 2 jogos de suspensão. Seria uma opção a mais para o treinador colocar em prática o que a gente vem fazendo aí nas últimas rodadas do campeonato, o Ganso na maioria das vezes jogando. Causou estranheza essa suspensão? Pelo que eu vi, o lance ele não fez absolutamente nada, né? Mas aí é uma parte jurídica que não cabe a mim. Me causa lamentação a ausência dele. Muricy Ramalho ainda não definiu o substituto de Paulo Henrique Ganso, mas ao que tudo indica deverá optar mais uma vez por Jadson, que atuou na partida de ida no estádio do Morumbi. Os dois são meias amadores, com características um pouco diferentes. Jadson é um jogador de mais condução de bola, o Ganso distribuição. Mas, sem dúvida nenhuma, a ausência do Ganso ela é sentida. 2 craques, a qualidade para mim acho que é a mesma. Agora, você dizendo que o Jadson vai entrar no lugar do Ganso, né? Espero que ele possa fazer um bom jogo e fazer gol, como fez o último jogo, e dar a vitória para a gente. Não dá para duvidar do São Paulo, não. O Atlético Nacional de Medellín é bom time, mostrou isso aqui no Morumbi, quase conseguiu um empate. Quase ganhou, né? Teve chance para isso. Mas o São Paulo vive um momento mágico. A viagem é terrível, brava. Ontem o João Paulo Jesus Lopes falava disso. Além do aeroporto, aquele aeroporto que tem... Vai para lá, vira para cá, o avião vai, é terrível. Mas o São Paulo está vivendo um bom momento. E pode trazer a classificação de Medellín, sim. Também acredito nisso, até porque o momento é muito favorável, né, Flávio? Quer dizer, em outras épocas dava para a gente desconfiar. Mas o São Paulo tem condições, sim, de voltar de lá classificado. Precisa de um empate ou pode até perder desde que faça pelo menos 3 gols. E perca de 1 gol de diferença, 4-3, 5-4, coisas assim. Mas pelo que tem jogado, pode voltar de lá com pelo menos um empate e a vaga assegurada. Resultado final da enquete do site GazettaEsportiva.net. Você acha que o Cruzeiro será o campeão do Brasileiro na próxima rodada? Sim, 72% dos votos. Gazeta Esportiva de hoje termina aqui. Uma excelente semana para você e fique agora com o Jornal da Gazeta. Boa noite, tchau. Até já no Jornal da Gazeta. Um abraço, tchau.
Gazeta Esportiva. Oferecimento